Não existe um homem sobre essa terra hoje que é apóstolo. Tem o que se denomina apóstolo, mas o nome que eu mesmo dou para mim não vale. A primeira leva de obreiros chamados nas Escrituras, de todos eles, para comandar os diáconos, para comandar os presbíteros e os cooperadores, foi dado o nome de apóstolos. O que quer dizer apóstolos? Apóstolo é aquele que andou com o Senhor Jesus, aquele que andou ladeado por Jesus. Estava ele de cá, Jesus dali. E andaram o dia inteiro visitando. Para ser apóstolo tem que ter tido estágio com Jesus. Você vai fazer uma faculdade aí, você tem que estagiar numa empresa, numa igreja, num escritório, numa coisa, não tem? Então, a característica do apóstolo é se você andou com o Senhor, andou com Jesus. Então, Pedro era apóstolo? Sim. Tiago era apóstolo? Sim. Apóstolo. João, apóstolo? Apóstolo. Mateus. Levi, que é o Mateus, você está falando? Sim. Apóstolo. Jesus passou onde estava Pedro e o André, seu irmão, falou, me segue. Jesus passou aonde estava João e Tiago, filhos de Zebedeu, com seu pai no barco, consertando redes, lavando redes, consertando os buracos, porque os peixes rasgam a rede. Ele falou para o João e para o Tiago, falou assim, me segue. Vem comigo. Vem comigo. Mas não chamou o pai deles, Zebedeu. Chamou os dois, rapaz, mas não chamou Zebedeu. Então é bom deixar claro que mesmo Zebedeu ter visto Jesus... Ter visto Jesus chamar os dois filhos dele, não chamou ele. Ele poderia até ter jantado com Jesus, mas não ele andou. Não andou. Andar é ser discípulo. É seguir, é estar com ele. Então, por que a Bíblia chama Paulo de apóstolo? Essa é boa. Apóstolo, sendo que Jesus já tinha morrido, mérito, ressuscitado, já tinha ascendido aos céus quando Paulo foi chamado. Porque o Paulo não andou com Jesus nenhum dia aqui na terra. Paulo não andou com Jesus nenhum dia. Mas o Paulo, que ajudou a apedrejar e coordenou, insinuou o apedrejamento de Estevão, um dos diáconos, dos 7 primeiros diáconos que a igreja separou e consagrou, Paulo, logo na semana seguinte, ele converte a Cristo. E uma das experiências de Paulo, me parece lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, sim, ou de 2º, mas acho que de 1º. Paulo fala assim, conheço um homem que não sei se no corpo ou se fora do corpo. Ele não deu conta nem de discernir, de entender se ele foi no corpo ou se o corpo ficou aqui e foi só o espírito. Tão real que foi. Foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas inefáveis, as quais não é lícito dizer a homens carnais. Paulo está falando dele mesmo, que ele conhecia um homem. Cada homem só conhece um. Eu só conheço um homem. Eu só conheço eu mesmo. Eu só sei os pensamentos que passam na minha cabeça, só na minha. Eu não sei os pensamentos que passam na sua. Não. Eu não sei os pensamentos que passam na cabeça da minha mulher. Eu não sei os pensamentos que passam na cabeça dos meus filhos, dos meus netos. Eu não sei. Eu só conheço um homem nessa vida. Só eu. Assim mesmo. Então, por que você interpreta a Bíblia e sabe que Paulo está falando dele mesmo? Porque ele está falando que conhece um homem. E ele só conhecia ele. Como eu só conheço eu. E ele está dando testemunho que foi arrebatado até o 3º céu. E ele ficou lá um dia batendo papo com Jesus dentro do céu. A prova disso é quando ele celebra a ceia e ele diz, eu vou dar a vocês o que eu recebi. O que eu recebi do Senhor. Mas recebeu de quem? Porque Jesus, porque ele me contou que no dia que ele foi traído, ele tomou o pão. Jesus narrou para o Paulo. Porque ele não disse que recebeu a orientação sobre celebração da ceia. Ele não recebeu de Tiago, ele não recebeu de Pedro, ele não recebeu de João, ele não recebeu de Levi, ele não recebeu de ninguém. Ele disse, recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite, foi traído. Porque Jesus contou o caso para ele, contou o evangelho para ele, contou o que ocorreu na noite da traição e na noite da prisão de Jesus e na crucificação e a ressurreição de Jesus. Então ele esteve um dia arrebatado batendo papo com Jesus. Então ele é apóstolo. Meu querido, não existe um homem sobre essa terra hoje que é apóstolo. Tem o que se denomina apóstolo, mas o nome que eu mesmo dou para mim não vale.